O governo Temer está em verdadeira guerra contra a ciência e a tecnologia desenvolvida por brasileiros. Esse governo ele deixa muito claro que ele não quer que o brasileiro se qualifique, ele não quer que o brasileiro desenvolva produtos, ele não quer que o brasileiro tenha posse de conhecimento, de ciência. Isso nos remete ao tempo do governo de Fernando Henrique, que também tinha essa mesma ideologia. Ele cortava também muito fortemente os investimentos em educação. E com isso, o brasileiro desenvolve ainda mais o seu complexo de vira-lata, achando ou tendo a má impressão que só se pode desenvolver coisas boas fora do Brasil. Tudo que é bom vem de fora. A explicação é lógica. Se você não investe em ciência, em tecnologia, para desenvolver novos produtos, novas ciências, novas tecnologias, você vai ser sempre o último da fila. E nesse vídeo a gente vai mostrar, vai provar a vocês que esse governo está em guerra e vai fazer um comparativo então com o governo, uma analogia aí com o governo Fernando Henrique, e depois a gente vai tentar mostrar a vocês qual o interesse econômico, né? Por que um brasileiro, que afinal de contas, apesar de ser libanês aí também, o Temer, ele também é brasileiro, né? Então, por que um brasileiro tem o interesse de destruir o país? A única explicação que a gente acha para isso é você tá ganhando muita grana com isso, você tá, sabe, levando um lucro muito. E aí lembra a questão do egoísmo humano, né? Se ele se dá bem, então que se dane o resto, para não falar aí alguns outros palavrões. Então com isso, pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas e a gente vai comentar essa notícia da quebra, que agora está parecendo pequeno, afinal de contas são 103 milhões, né, de um corte do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas aí vocês têm que entender que atrás desses 103 milhões tem muito mais corte, tem a verdadeira quebra do Ministério e das investidas do Brasil em desenvolvimento de ciência. Vamos então entender aqui essa primeira notícia que foi publicada no dia 31 de julho de 2017, que diz o seguinte, publicada aqui no site do Tecmundo, que diz o seguinte: o governo Temer, ao lado do Ministério do Planejamento, preparou um corte de 5,9 bilhões no orçamento de 2017. Nesse corte, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, responsável pela mediação e desenvolvimento da tecnologia no Brasil, perde 103 milhões de reais. Contudo, as verbas bloqueadas pelo governo federal atingiram outros ministérios de forma mais pesada, como o Ministério das Cidades, o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação. Quer dizer, a educação aqui também leva outra cacetada aqui, 550 milhões. Lembrando que a solução para sair de uma crise é justamente o investimento em inteligência. É a inteligência que tirou a Alemanha, muitas vezes, de situação precária, que recuperou a Alemanha e se tornou a Alemanha hoje um dos países mais desenvolvidos do mundo. É a inteligência que fez o Japão se recuperar de uma devastação que ele sofreu durante a guerra. É a inteligência, é a ciência inteligência que leva também os Estados Unidos a venderem, assim, um dos países mais exportadores de produtos com alto valor agregado que tem ciência e tecnologia. Assim como a Coreia do Norte se desenvolveu nos últimos anos investindo em ciência e em tecnologia. Desenvolveu um parque industrial e hoje tem empresas como a Samsung que fortalecem aí fortemente o PIB do país. É a ciência e tecnologia, descobrimento de novas ferramentas que contribuem para que aquele país se sustente. Aí você vai dizer, não, mas uma empresa forte, é capitalista, tal, ela pode... Não, mesmo assim, para uma empresa dessa vir a um país como o Brasil, por exemplo, lembro do caso da Foxconn, que queria trazer uma fábrica para o Brasil, nem sei se conseguiu trazer, não lembro, acho que sim, mas reclamou de uma coisa, o Brasil não tinha mão de obra qualificada. Quer dizer, para você atrair as empresas que investem em produtos com alto valor agregado, independente agora delas serem neoliberais ou não, você tem que ter mão de obra qualificada. É por isso que a Alemanha, apesar de pagar salários mais caros, ser mais dispendioso para empresas do setor de tecnologia, continua tendo muitas empresas com alta tecnologia. É por isso que as empresas que desenvolvem produtos, elas se concentram nesses países, que apesar de pagar salários mais caros para os trabalhadores, mas eles têm trabalhadores qualificados, capazes de desenvolver novos produtos. E aí, países como o Brasil se transformam simplesmente em países que faz montagem de produto. Só montagem, o trabalho que usa o corpo,
não usa a mente. Para você entender essa guerra do governo Temer contra a educação do brasileiro, né, esse cultivo ao complexo de vira-lata, que essa política neoliberal do governo Temer, PSDB, né, isso que já é uma coisa conhecida do Brasil aí no governo PSDB, o governo de Fernando Henrique Cardoso. Você tem que ver essas outras notícias aqui, olha só. No dia 4 de abril de 2017, corte na ciência no Brasil vira o assunto da revista Nature. Cientistas brasileiros ficaram horrorizados com a redução de 44% no orçamento federal da ciência, anunciado pelo governo em 30 de março. Depois de anos de austeridade, os pesquisadores temem que o último corte dramático destrua a ciência do país. Isso deixará o Ministério da Ciência e Tecnologia com seu orçamento mais baixo em pelo menos 12 anos, com apenas 2,8 bilhões de reais, equivalente a 898 milhões. Tá? A outra notícia, aqui do próprio site do Senado, diz que o corte no orçamento da ciência e tecnologia é criticado em audiência, abril de 2017. O assunto predominou durante a audiência pública promovida na quarta-feira, tá, sobre o desenvolvimento tecnológico. Como é que vai desenvolver se ele corta o recurso? O corte anunciado pelos governos de ciência e tecnologia e também da educação. Outra notícia, o governo cortará 1,4 bilhões dos projetos de pesquisa e inovação, notícia de dezembro de 2016. Em vez de presente em 2017 no setor de ciência e tecnologia, por causa da adequação de orçamento, brasileiros terão de conviver com suspensão de projetos de inovação e de milhares de bolsas de pesquisa. Pasta afirma que pretende reverter a situação. Isso aqui foi em dezembro, tá? E a forma como eles estão revertendo é agora, em julho de 2017, cortando mais dinheiro da ciência e da tecnologia. Próxima notícia, de abril de 2017, a educação perde 4,3 bilhões com corte no orçamento. Contingenciamento nos recursos do MEC, da Defesa, do Transporte atinge 36,6% do total da redução anunciada no governo. Então, eu vou deixar todos os links aqui com vocês para que vocês possam ver. No Brasil 247, SBPC condena desmonte de Temer no Ministério da Ciência e Tecnologia. A Sociedade Brasileira para o Progresso e da Ciência e outras 5 entidades da área da ciência, tecnologia e inovação assinaram nota de protesto contra a operação desastrosa feita no orçamento que repercutirá na redução dos investimentos para o setor. As entidades vêm a público denunciar a operação desastrosa feita pelo Congresso Nacional na lei orçamentária anual com a criação de uma nova fonte de recursos, fonte 900, retirando verbas da área de educação e CTI. Esses recursos estavam antes assegurados pela fonte 100, que tem pagamento garantido pelo Tesouro Nacional, afirma o documento. Outra notícia, Nature, Temer destrói a ciência brasileira. E aqui ele diz o seguinte, reportagem publicada nessa semana pela Nature, principal revista de divulgação científica do mundo, mostra o desmonte da ciência brasileira com os mais recentes cortes feitos pelo governo federal de 44% anunciado no final de março. Próxima notícia, o que acontecerá com o Brasil após grande corte de verbas para ciência e tecnologia? A comunidade científica brasileira está em estado de alerta, anunciado no dia 30 o contingente de 44% mais esse corte. E aqui a outra notícia de julho de 2017, presidente da Academia de Ciências diz que cortes geram êxito de cérebros, congelam pesquisas e penalizarão Brasil por décadas. Físico carioca Luiz Davidovich alerta para perdas trazidas pelo corte imposto pelo governo Temer ao orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. É um trágico equívoco considerar que recursos para ciências são gastos. Minha gente, essa política de não investir no povo brasileiro, na inteligência brasileira, ela é típica, muito típica e característica de governos neoliberais, como o governo do Fernando Henrique Cardoso, como você pode ver aqui nessa reportagem da Folha de São Paulo, de 1999, a mesma notícia. O governo Fernando Henrique reduz verbas para pesquisa. O governo Fernando Henrique vem reduzindo desde 95 as verbas para o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, destinados à pesquisa em ciência e tecnologia no país. Essa curva descendente ao longo da gestão FHC contrasta com a curva ascendente
dos recursos para o CNPq verificada durante os governos Itamar Franco, quando a verba destinada ao maior instituto de fomento de pesquisa e ciência no país atinge seu ápice nos últimos 20 anos. A exposição desses números e análises que significam em termos de desinvestimento científico no Brasil foram feitas ontem pelo professor titular de filosofia da UFRGS, da Dennis Rosenfield, durante o debate para lá. Rosenfield exerceu por 6 meses a vice-presidente do CNPq durante a gestão do ex-ministro Carlos Bresser e assim por diante. Eu vou deixar aqui para que vocês possam ver. E para a gente contextualizar isso melhor, vou pegar aqui uma reportagem do G1, aqui publicada, deixa eu ver quando, deixa eu ver se tem data aqui, Industrialização Brasileira, de Vargas a Fernando Henrique Cardoso. Essa reportagem aqui, ela é antiga, ela não se refere ainda ao governo Lula, e ela fala aqui dos governos, industrialização, lá, e vocês vão entender o seguinte: quando um governo não desenvolve aliás, não investe em ciência, ele não desenvolve o seu parque industrial. Com isso, é preciso, então, entregar as possibilidades. O país, no caso o Brasil, com 200 milhões de habitantes, ele se transforma, então, num mercado de compra. Porque ali ninguém desenvolve nada, ninguém tem inteligência para fazer nada, o povo é burro, é tudo vira-lata. Então, a única coisa que serve aquele país ali é para que as empresas internacionais cheguem lá para vender seus produtos. Tá? E eles têm a plena consciência de que, por exemplo, se levar uma empresa uma empresa estrangeira para o Brasil, o brasileiro só vai fazer montagem, ele é peão de obra. A toda a inteligência você tem que trazer do país em questão, porque lá não tem mão de obra qualificada. E eu não sei se eu tenho mais de 40 anos, e uma queixa que tinha era que quando a empresa chegava no estado da gente, muitas vezes a pessoa se queixava que essa empresa só trazia mão de obra de fora, mão de obra do quadro, da diretoria e tudo mais, não contratava ninguém de lá. Sabe por quê? Porque não tem gente qualificada. Porque o governo não investe em ciência e tecnologia. E as empresas só querem ganhar. Elas não estão preocupadas se o cidadão de lá está qualificado ou não. Elas estão preocupadas em ganhar. Se lá não tem ninguém qualificado, então que se dane, meu amigo. Então eu vou trazer de fora, vou trazer de quem qualificou. Mas eu não vou investir lá em educação e tecnologia. Isso não interessa para a empresa. Sabe por quê? Porque é uma empresa baseada no lucro. A função do governo é tentar equilibrar essas forças. A empresa que é baseada no lucro, que tem que gerar lucro, e isso a gente até entende, né? Só que o governo tem que entender que a empresa ele não pode atribuir para a empresa uma responsabilidade que é dele, que é no caso de investir na qualificação do seu povo. A responsabilidade é do governo disso daí. Se esperar que a empresa vai investir em educação, esperar que isso tudo vai acontecer, aí acontece aquilo que já aconteceu no governo Collor e Fernando Henrique. A década de 90, segundo aqui a reportagem da Globo, é marcada pela implementação do modelo político-econômico neoliberal na administração pública federal, onde surgem as ondas de privatizações de nossas estatais. Então, o pensamento é só privatizar. Eles, claro, porque não investem em educação, consideram o Estado incompetente. Ah, mas tem corrupção. Bem, corrupção também tem empreiteiras privadas, como a Odebrecht, como a OAS, e várias dessas empresas também praticaram corrupção. A corrupção não é um privilégio de empresas estatais. Portanto, esse argumento, único, exclusivamente esse argumento, não pode servir de motivo para ter que privatizar tudo. Na verdade, muitas vezes as privatizações escondem o quê? Um ganho econômico de quem está sendo responsabilizado pela privatização. Como, minha gente? Se eu tenho uma empresa, se eu sou governador, tenho uma empresa que vale 100 milhões de reais, eu privatizo ela por 50 milhões de reais e ganho, a diferença dá 40 milhões, então passa aqui 30 milhões aqui para mim e você ganha 20 milhões de desconto. É mais ou menos isso que funciona no processo de privatização, em boa parte das vezes no Brasil. E aí você tem vários casos que você vai investigar. Seja Vale do Rio Doce, né? Dá para dizer assim que fulano tal ganhou? Não, não dá. Mas observe que as privatizações acontecem sempre dessa forma. A empresa valia tanto, foi vendida por 10 vezes a menos. A gente tem um caso aí do Temer privatizando coisas da Petrobras por um preço 10 vezes inferior. E esse número 10 é engraçado, hein? Que ele também se repetiu no governo Fernando Henrique, no caso da Vale do Rio Doce. A Vale foi vendida por um preço 10 vezes menos. E o que significa isso? Significa que o Estado investiu em toda a estrutura da empresa, toda a organização, fez ela ganhar, e aí ele gastou, digamos, 100 milhões e agora vende tudo isso por 10 milhões.
Ou seja, pega o dinheiro dos impostos e entrega para o setor privado. É porque ele fumou maconha, porque ele comeu merda, porque ele fez alguma coisa? Não. É porque ele muitas vezes está ganhando dinheiro com esse negócio. E para isso ele tem que dizer que a empresa não vale nada, que a empresa não presta, que isso, que aquilo outro. Aí ele embolsa o dinheiro dele. Aí dá para comprar apartamento em Paris, aí dá para ter conta na Suíça. Entendeu? É assim que funciona. E quem continuar nessa onda, privatização é a solução, muito cuidado, pessoal. Não pensem que quem está pregando isso são anjos que caíram do céu diretamente para assumir a administração pública brasileira, que vieram trazendo a solução lá de Deus. Deus mandando privatizar tudo e que só isso é o certo. Desconfie um pouco mais. Ative o seu senso crítico. Período em que há um processo de desregulamentação da economia por meio da flexibilização das leis trabalhistas. De que vocês lembram dessa flexibilização das leis trabalhistas? Olha a palavra como é bonita. Na verdade, eles tiraram o direito dos trabalhadores. Né? E aí eles, claro, a empresa como a Globo, que é a responsável por essa matéria aqui, ela não vai falar que tirou o direito de trabalhador, porque eles foram um alicerce do governo Fernando Henrique, do governo Collor. Eles elegeram Collor. E também o FHC. Aí eles falam em flexibilização, mas na verdade tirou o dinheiro, aliás, tirou o dinheiro também e o direito dos trabalhadores. Maior abertura do mercado nacional para produtos. É claro que tem que ter abertura do mercado nacional para produtos. Se o povo todo está burro, se o governo não investe em educação, se o país não produz nada, até, meu amigo, o Brasil tem que importar produtos que é ridiculamente, sabe, não tem entendimento como é que você tem que importar produtos como calçados, roupas e tudo mais, se o brasileiro é capaz de produzir isso. Aí eles se gabam que abertura do mercado nacional para produtos, né? Em vez de dizer entrega do mercado nacional, eles falam abertura do mercado nacional para produtos, capitais e serviços internacionais, como se isso fosse bom para o Brasil. Isso, na verdade, é péssimo para o Brasil. O ideal é o Brasil criar os seus próprios produtos e até exportar isso. Mas no pensamento do neoliberal, eles falam em maior abertura do mercado nacional. Na verdade, é um governo entreguista. Além da redução de investimentos em setores sociais, de que vocês lembram? O governo Temer também está sendo um dos maiores assassinos do setor social, dos empreendimentos aí na questão social do Brasil. E criação de agências reguladoras que só servem para atestar todo o desmonte do Estado. Do Estado que eu estou dizendo não é só o Estado, não. É de toda a sociedade brasileira. A onda de desconcentração espacial das indústrias, que já vinha sendo registrada desde a década de 70, sofre um efeito catalisador a partir desse período, por meio da chamada guerra fiscal, em que cidades de vários pontos do Brasil oferecem incentivos e até mesmo renúncias fiscais e financiamento do parque industrial de empresas no intuito de hospedar empreendimentos. É aqui que essas grandes empresas praticam ainda os seus atos de crueldade ainda maior. Por quê? Eles colocam como se, por exemplo, ele vai levar a empresa para o seu estado, ele diz, olha, vou te levar emprego para o seu estado, então você tem que me dar benefício. Aí lá vai o estado oferecer um desconto aí de impostos para aquela empresa. Em países desenvolvidos, minha gente, acontece o seguinte, uma grande empresa se instala numa cidade e ela paga os impostos. Então todo mundo é orgulhoso daquela empresa porque os impostos dela servem para desenvolver a cidade. Já em países onde o neoliberalismo fala mais alto, onde não há regulamentação e está entregue, o mercado está todo entregue, e o governo federal é escravo, ele se torna, como se diz, um vira-lata, um menosprezado. É que nem o Temer, quando foi para essa reunião aí do G20, que ficou andando pelos cantos, ninguém dava atenção para ele. Sabe? É esse tipo de governo. Então a empresa internacional, ela chega aqui e faz o que quer. Aí o cara chega de uma empresa e não te respeita. Ele chega lá, quem é esse daí? O presidente Collor, o presidente FHC? Esse é um palhaço. Olha, diz para ele o seguinte, eu vou oferecer tanto, se não quiser vai tomar onde as patas tomam. Entendeu? Vá se lascar para lá, rapaz. Eu estou lhe oferecendo ainda, você ainda está querendo o quê? E aí ele chega no estado e diz, ó, se não me der desconto, eu vou lá para o estado fulano de tal que me ofereceu desconto. E aí o cara, o governador de lá, querendo aparecer, ele vai dizer o quê? Ah, não, venha para cá, então tudo bem, eu vou te dar desconto. Depois eu vou dizer que vou trazer a empresa para cá que vai gerar emprego. Mas na verdade,
Uma empresa dessas não vai para o Brasil nem para estado nenhum se ela não tiver possibilidade de ganho, porque a base dela é o lucro. Somente o lucro, não é por benefício fiscal, né, econômico, não, ela tem que lucrar. E aí ela só vai lucrar por causa do mercado interno, porque o povo compra. Se uma empresa não tiver, por exemplo, potencial de venda dentro do Brasil, não é por benefício fiscal nem nada que ela vai. A não ser que isso faça uma diferença muito grande na questão do lucro. Aí a gente está falando de empresas subvencionadas. Digamos que uma empresa consiga, através de um desconto fiscal, né, obter então lucro, aí ela se instala. E aí, amigo, você tem uma coisa que chama subvenção. Subvenção é dinheiro do governo dado para uma empresa para que ela registre. E aí não faz sentido não ter empresas estatais. É melhor ter empresa estatal. Entende? Então é isso. Eu queria aqui registrar a minha revolta, porque eu também sou dessa área de ciência e tecnologia. E é muito triste a gente ver o governo dessa figura aqui, eu não sei nem como definir esse cidadão, né, investindo tão fortemente, com tanta energia, com tanta garra contra o desenvolvimento da inteligência brasileira e com isso contra o povo brasileiro. Eu espero sinceramente que o Congresso consiga aprovar o afastamento desse cidadão aí amanhã, que vai ser votado. Mas esse cidadão aqui também tem inteligência suficiente para, por exemplo, comprar o Congresso distribuindo emendas parlamentares e projetos que beneficiam um e outro cidadão. Eu faço um convite a que vocês desenvolvam o senso crítico, porque em 2018, ano que vem, vai ter eleições. E é uma chance da gente retomar o poder pelo povo, que é a tal da democracia. Se você é democrata, pense, esse Congresso está podre. E como podre, precisa ser trocado. Quem apoia esse governo, quem sai tatuando o nome do Temer no ombro, precisa ser afastado e banido da política para sempre. Porque boicotam o povo brasileiro, o desenvolvimento do nosso país. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima notícia. Não esqueça de deixar também o seu comentário a esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima notícia.